Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, esse vídeo aqui é para a gente conversar um pouquinho mais sobre a ferramenta da Roda da Vida que eu disponibilizei para vocês. Isso é uma ferramenta de diagnóstico da vida, né, dos diversos aspectos da vida, porque a nossa vida, ela não é só trabalho, só família, né? A nossa vida ela é complexa, ela tem uma dimensão emocional, uma dimensão física, uma dimensão mental, uma dimensão social, em que a gente tem os relacionamentos, a gente tem a família, a gente tem a vida social, também uma dimensão profissional, em que a gente tem a questão da realização, a questão do retorno financeiro, da nossa contribuição para a sociedade, não é? E essa complexidade da vida, às vezes, ela passa um pouco batida, né? Até pelos momentos que a gente está vivendo. Às vezes a gente tem que dar conta daquele dia a dia e a gente não tem essa pausa, esse respiro para a gente fazer uma autoanálise, para a gente se conhecer. E esse autoconhecimento ele é muito importante para que a gente se torne mais seguros, né? Para que a gente se torne mais apropriado daquilo que a gente está vivendo, não é? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que eu gosto bastante, porque eu acho ela super simples de usar e, de certa forma, ela nos dá uma visão mais ampla. Como eu disse, é um exercício para a gente fazer uma pausa e avaliar os diversos aspectos da nossa vida. Então, ela é, ela é um diagrama, né? Esse diagrama aqui que a gente... Deixa eu colocar ele aqui grande para a gente ver. Então, ela é um diagrama composto por 4 grandes partes que se subdividem em 12. Né? Então, ele tem esse aspecto pessoal, que é a saúde física, o desenvolvimento intelectual e o equilíbrio emocional. Tem os aspectos profissionais, que está relacionado à questão da realização da profissão, dos recursos financeiros e da contribuição social. Essa contribuição social está associada à contribuição que a gente faz para a sociedade, né, o impacto que a gente tem na sociedade, as questões de altruísmo, de caridade, enfim, mas, de certa forma, assim, o quanto a gente tem contribuído para esse bem-estar maior, as questões de relacionamento, e aí, então a família, o desenvolvimento amoroso e a vida social, e a qualidade de vida, criatividade, hobbies, diversão, autoestima, motivação e a espiritualidade. Então, como vocês podem ver, ela tem alguns círculos. Então, a nossa ideia é responder algumas questões, marcando para cada sentença uma nota de 1 a 10. E aí, então, depois fazendo uma média. Então, eu vou ter aí 5 questões para saúde física. Para cada uma delas, eu vou dar uma nota de 1 a 10, vou fazer uma média, e essa média eu vou marcar aqui na linha que está. Né? Vou marcar aqui, por exemplo, a minha média deu 7, então eu vou marcar ali no número 7, que é a minha nota em relação à minha saúde física. Especificamente as questões. Então, as primeiras, né, relacionada à família. É o tempo dedicado aos familiares. E aí essa pergunta, como que está o teu tempo dedicado aos familiares? Quanto tempo tu te dedicas aos teus familiares? Né? Como estão os teus momentos agradáveis e amistosos com a família? De uma nota de 1 a 10, quanto que tu dá para eles? Diálogo e boa vontade para resolver conflitos. Como que é isso dentro da tua família? Grau de abertura para falar e ouvir. Confiança e apoio mútuos. Então, tu vais ler cada uma dessas sentenças e vai fazer a tua reflexão e vai te dar uma nota de 1 a 10. Lembrando que essa ferramenta é uma ferramenta de autoanálise, né? Uma ferramenta que vocês estão fazendo para vocês mesmos, não precisa mostrar para ninguém, não é para nada, é só para vocês. E aqui o que se requer para preencher isso? Se requer muita integridade interior, não é? Porque vocês estão falando, vocês estão fazendo essa análise para vocês. Aquilo que for mentido é uma mentira para si mesmo, né? Porque não é para outro ver, é só para vocês se conhecerem, é para a gente se conhecer, né? É para a gente saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, onde a gente precisa melhorar, e para a gente ter essa segurança, até diria assim, um conforto
de saber, às vezes, que, bom, nessa fase da minha vida eu não consigo dar atenção a tal aspecto. Por exemplo, a gente está fazendo doutorado, aí está lá na época da escrita da tese. Parece que não existe vida fora daquilo. E, de certa forma, é necessário durante um período, porque tu precisa de concentração, tu precisa de dedicação, às vezes não pode te distrair. Então, por exemplo, na vida social, ela não acontece, ela fica um pouco fora. Os teus hobbies, a tua diversão também fica um pouco... Por quê? Porque tu tá ali muito focado naquele período, mas aí depois daquele período passa. Então ela também nos dá, assim, de certa forma, uma tranquilidade de a gente verificar como nós estamos em determinado período da nossa vida, né? E a nossa vida vai mudando, vai acontecendo tanta coisa na vida, né? Tem a época que a gente está estudando mais, aí tem a época que tem os filhos, aí tem a época que, enfim, troca de casa, aí tem uma época que a gente tem mais tempo para fazer mais atividade física. Então, na medida que a vida vai se movimentando, né, a gente também vai se adaptando, né? A gente vai fazendo essa grande dança, né, que é a vida. A gente vai dançando conforme a música está tocando. Mas a gente sempre tem que manter em mente esses aspectos, que são aspectos essenciais, que são aspectos, assim, importantes para a gente ter uma vida plena, para a gente ter uma vida feliz, que eu acho que no final é isso que a gente quer, né? A gente quer ter uma vida feliz. Eu acho que todo mundo quer dormir em paz e acordar feliz, né? Tu ter isso aí, tu deitar na cama, tu tá em paz, assim, aquela sensação de um dia bem vivido, né? Uma boa noite de sono e acordar feliz porque tu tens um novo dia para viver, tu tem novos desafios. Eu acho que é o que a gente quer, né? É o que nos dá tranquilidade, o que nos dá felicidade. Então, para isso, essa ferramenta é super legal, porque ela permite que a gente observe esses diversos aspectos e que a gente tome ações diante deles. Então vamos continuar ali olhando as questões. Então quem já tiver a folha vai marcando. Quem nesse momento decidir que quer preencher a folha, dá uma pausa e busca a folha. Vocês podem desenhar à mão também se não tiver, né? Se não tiver imprimido ou alguma coisa assim. Eu acho que foi disponibilizado para vocês em PDF, então vocês não vão conseguir editar, mas seria legal então desenhar isso. E aí, quando vocês forem desenhar, vocês podem pôr ali, dividir ao meio, marcar 3 pontos, enfim, não precisa necessariamente colocar as 10 linhas. Aí cada um faz aí conforme a sua criatividade, certo? Então vamos continuar aqui lendo junto, e seria muito legal se vocês fossem ou preenchendo ou refletindo aqui comigo. Né? Não tem fórmula, não tem receita, não tem nada. Como eu disse, é uma ferramenta de diagnóstico, né? De autodiagnóstico, autoconhecimento. Então, sobre o desenvolvimento amoroso, né? O tempo dedicado ao parceiro, o grau de abertura para falar e ouvir, satisfação com as relações sexuais, criação de momentos românticos, compartilhamento de sonhos e expectativas. Como que está isso na tua vida de 1 a 10, cada uma dessas frases? O que aconteceu aqui? Depois, a vida social, né? Festas e reuniões com amigos, a periodicidade disso. Espaço para manter a relação com amigos, quantidade de amigos que encontra regularmente, qualidade de encontro com amigos e participação nas atividades de grupo. Essa aqui, em momentos de pandemia, tá bem prejudicada, né? Mas bem, não sou só eu, né? Talvez seja aí todo mundo nesse momento esteja com a vida social um pouco prejudicada. Então, esse também é importante a gente manter sempre essa consideração, que eu acho que até considerar o tempo que a gente está vivendo, né? O momento que a gente está vivendo. Então, agora, se a gente for sofrer por falta de vida social, é um sofrimento em vão, né? Vai ser muito sofrido, porque às vezes
porque ficou muito complicado e não foi por escolha, né? Aí depois a questão da espiritualidade, então nós temos essa dimensão, e aí independente de religião, independente de crença, né? Aqui a gente está falando em paz interior, que é esse silêncio, essa tranquilidade, coerência de valores, que eu acho essencial, né? A gente fazer aquilo que a gente está pregando, a gente ter essa integridade interior, e essa integridade ela é tão importante, né, na nossa profissão, porque quando a gente está falando, quando a gente está contando alguma coisa, quando a gente fala com verdade, né, ela alcança mais as pessoas. Força e equilíbrio interno, a gente ter essa resiliência, a gente ter essa estrutura interna, um tempo para si, todo mundo precisa de tempo para si, né? A gente precisa de um tempo de introspecção, de meditação, de oração, um tempo de fazer nada sozinho. As mães, né, as mães novas, assim, quando sentem seus nenês, ficam muito sem tempo para si, né? A gente fica bem tomada pela vida e não tem esse tempo, esse respiro, mas é tão importante, né, a gente ter isso. E uma religiosidade, então. A criatividade, hobbies e diversão. Então, o que, que é isso? Qual que é o tempo que a gente dedica ao hobby, né, ao lazer? Quais são as formas que a gente tem para relaxar e para se divertir? Que prazer essas atividades nos proporcionam? Qual a periodicidade das atividades de hobby e lazer? Em que medida essas atividades relaxam e revigoram, né, nos revigoram depois de tê-las feito? Então, tão importante, né? Hobby, lazer, diversão, como que está isso na tua vida, marcando de 1 a 10? Autoestima e motivação, otimismo em relação ao futuro, satisfação com a vida atual, frequência com que sorri, confiança em você mesmo e sentimento de orgulho pelas conquistas do passado. Como que são esses itens? A questão da contribuição social, então, essa nossa contribuição para o maior, né, para o todo. Então, existe um desejo sincero pela prosperidade do outro, uma cordialidade com as pessoas em geral, colocar-se à disposição para ajudar alguém, dedicação a ensinar o que sabe a outra pessoa, isso a gente faz muito, né? E trabalhos voluntários ou doações. Tem muitas pesquisas, né, que apontam assim como preenche, como é satisfatório a gente ter essas ações de caridade, né, ter esse comportamento altruísta. Então, como que está isso na nossa vida, né? Será que a gente tem espaço para isso? E como que a gente faz isso? Porque tem muitas formas, né, de a gente fazer esse tipo de doação. Então, tem esse espaço na tua vida? Depois a questão dos recursos financeiros, né? Então, a satisfação com os rendimentos financeiros, equilíbrio entre ganhos e gastos, reservas para possíveis crises, satisfação com investimentos realizados no último ano e oportunidades para aumento de renda. Como que está essa questão da saúde financeira? Lembrando, cada sentença vai dar um ponto ali de 1 a 10, né? A realização profissional, autoimagem profissional positiva, satisfação com a carreira, oportunidades de crescimento profissional, atividade profissional congruente com crenças e valores, muito importante, ambiente de trabalho que proporciona desafios. Em questão à saúde física, alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares, horas de sono diárias, controles do nível de estresse, check-up e exames de rotina. Como que tá cada um desses pontos? Equilíbrio emocional, manter o foco em momentos difíceis, controle das emoções sob pressão e estresse, reações emocionais proporcionais aos eventos que as geraram, expressar opiniões de forma clara e cordial, controle da frustração quando as expectativas não são atingidas. Então, é importante, né? A gente se frustra tanto, né? Quantas vezes a gente cria expectativas e a gente tem essas expectativas frustradas.
né? Eu acho que isso faz parte, acho que todo mundo passa por isso, né? E o desenvolvimento intelectual, participação em cursos e treinamentos, leituras de livros e artigos sobre temas diversos, participação em atividades novas e não habituais, manter-se informado e participação em conversas com assuntos diferentes dos habituais. Então, aqui eu passei mais rápido, cada um vai no seu tempo, vai dando suas notas. Quando preenche, dá as notas para cada sentença, para cada item, a gente faz uma média. Soma as notas e divide por 5. Quando soma as notas e divide por 5, a gente vem e marca aqui na mandala, assim como esse exemplo que eu trouxe. Esse exemplo aleatório aqui. Então, ali, saúde e disposição, aqui, marcou uma nota 4. Então, ela pintou aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem aqueles aspectos que quem preencheu essa mandala avaliou que estava assim, super 10, então se deu uma nota 10 em todos os quesitos, e aí então tá super bem nesses itens, né, que são recursos financeiros, a questão do relacionamento e a questão da satisfação, né? Então, essa pessoa está super legal assim. Em compensação, ali no item pessoal, né, a questão do equilíbrio está faltando um pouco. Então, o que a gente vê? Que alguns aspectos estão super bem e outros precisam ser desenvolvidos. E aí a analogia que se faz aqui é a roda de um carro. Imagina assim, uma roda do carro, se ela tem uma parte, quando fura o pneu, o que acontece? A roda não gira, o carro treme. Ou se amassa uma roda, ela para de girar, né? Ela vai perder o movimento. E é isso que ela traz. Quando a gente olha essa roda da vida, a gente vai ver quais são aqueles aspectos nossos que precisam mais da nossa atenção. E aí a gente vai entender também, assim, por que às vezes a gente está ou tão cansado ou muito estressado, a gente vai ver assim, nossa, eu não tenho praticado esporte nenhum, ou os meus hobbies, eu não tenho mais hobbies, ou, nossa, faz tanto tempo que eu não tenho um relacionamento amoroso legal, saudável. E aí, então, vendo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai se perguntar, o que eu posso fazer? Como eu posso modificar isso, né? E aí eu vou criar estratégias, eu vou criar planos, eu vou implementar ações para modificar isso na minha vida, para que eu consiga, de forma mais ampla, de forma mais plena, alcançar o maior número de aspectos, né, dessa minha vida. Então, assim, para eu ser plena, não basta só eu ganhar dinheiro e eu ser super infeliz com a minha profissão, ou eu não ter amigos, ou eu não ter saúde, né? A gente precisa de tudo. A gente precisa estar bem, a gente precisa ter uma relação, a gente precisa ter amigos, a gente precisa ter interesses e diversão. A gente precisa de tudo isso, né? Porque nós somos seres complexos e isso faz parte da nossa vida. Então, agora o que a gente faz? A gente olha para essa roda da vida e vê o que eu posso fazer para modificar, o que está no meu alcance, né? E lembrando, claro, dependendo do teu momento de vida, tem alguns aspectos que tu não tem como atender, tu não tem o que fazer. Eu lembro, quando eu estava lá no mestrado, eu tinha bolsa, o dinheiro era contadinho, e não, eu tinha dedicação exclusiva, não tinha o que fazer, não adiantava eu querer ganhar mais dinheiro, querer trabalhar ou estar frustrada com aquilo. Era uma condição que eu tinha que aceitar, né? Aceitar naquele meu momento e, claro, em outro momento da minha vida, terminado isso, agora eu posso dar mais atenção. Então, por isso também é importante a gente fazer essa roda periodicamente, porque a gente tem que avaliar como que a gente caminhou, que implementações a gente modificou e que momento da nossa vida a gente está, né? Então, eu espero que cada um de vocês tenha preenchido a sua roda, tenha tido insights poderosos sobre vocês mesmos e que possa implementar essas ações para aumentar a qualidade de vida de vocês, para aumentar a satisfação de vocês com a própria vida, né? Para que a gente se torne mais pleno, mais seguro. E aí também a gente
toma ciência das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, e a gente fica menos à mercê de julgamentos alheios, porque a gente sabe o que está acontecendo com a gente. Então a gente sabe qual é o nosso limite, a gente sabe o quanto a gente pode dar, a gente sabe o que a gente tem para entregar, né? E até onde a gente pode ir. E isso é muito poderoso, porque então a gente vai criando, né, uma vida mais saudável em todos os aspectos e mais sustentável. Então eu espero que vocês aproveitem essa ferramenta e no nosso próximo encontro síncrono a gente pode conversar sobre ela. Certo, pessoal? Até logo. Tchau, tchau. Obrigada.